Então, convido você a abrir a sua Bíblia em João 8, do 12 ao 20. Nós estamos no segundo sermão de uma série de mensagens intitulada O que Jesus disse sobre si mesmo. Na semana passada, nós meditamos na pessoa de Jesus Cristo como sendo o pão da vida. E hoje nós vamos meditar em Jesus Cristo como sendo a luz do mundo. São afirmações presentes no Evangelho de João, afirmações feitas pelo próprio Senhor Jesus, revelando sua identidade, dizendo quem era, de maneira clara e objetiva aos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. Começarei a leitura. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Que Deus os abençoe com a leitura e a exposição da sua santa palavra. O cenário onde essa discussão tem lugar é o tesouro do templo. O tesouro do templo estava situado no chamado Pátio das Mulheres, que era o segundo pátio do templo. O primeiro era o pátio dos gentios, o segundo era o pátio das mulheres. Ele era chamado assim porque as mulheres não tinham autorização para atravessá-lo, a menos que fossem oferecer um sacrifício no altar que estava no pátio dos sacerdotes. Ao redor do pátio das mulheres havia uma espécie de uma coluna, e nessa coluna, contra a parede, havia 13 arcas, nas quais as pessoas deixavam cair suas ofertas. Por isso chamado lugar do gasofilácio. Essas arcas eram chamadas as trombetas, porque tinham a forma de trombetas, estreitos na boca e largos no fundo. Cada uma das 13 arcas tinha atribuída valores na oferta. Nos dois primeiros, ou nas duas primeiras arcas, lançavam-se as ofertas de meio ciclo, que todo judeu deveria pagar para a manutenção do templo. No terceiro e no quarto se depositava o dinheiro para adquirir as duas pombas, que devia a mulher oferecer para a sua purificação, depois do nascimento do seu filho, conforme está descrito em Levítico 12, 8. No quinto ficavam as contribuições para o pagamento da madeira necessária para manter aceso o fogo do altar.
No cesto se depositavam as contribuições para pagar o incenso empregado nos cultos do templo. No sétimo se depositavam as ofertas para a manutenção dos vasos de ouro, que se empregavam também no culto no templo. Às vezes, um homem ou uma família separava uma soma determinada de oferta de gratidão, ou uma oferta por uma falta cometida. Nas outras 6 trombetas, então, o povo depositava qualquer dinheiro extra que ficasse depois de ter comprado a oferta, ou qualquer outro dinheiro que gostaria de oferecer. Fica evidente que o lugar do tesouro, o tesouro do templo, devia ser um lugar muito ocupado. Um lugar onde constantemente fiéis iam ali para depositar as suas ofertas. Sempre havia uma quantidade significativa de judeus devotos ali que estavam fazendo as suas ofertas a Deus. E é exatamente este o lugar que Jesus Cristo escolhe para iniciar esse diálogo com os líderes judaicos e fazer mais uma de suas afirmações a respeito da sua identidade, dizendo que era a luz do mundo. E o que Jesus diz quando quer dizer, ou quando afirma ser a luz do mundo? Em primeiro lugar, Jesus afirma que é uma luz perene, diferente de qualquer outra forma de iluminação. Uma luz constante, perene, diferente de qualquer outra luz que nós possamos conhecer. Nesta passagem em que Jesus faz essa declaração fundamental, eu sou a luz do mundo, é muito provável que o ambiente onde isso aconteceu, onde ele pronunciou essa frase, tenha um significado muito especial. João relaciona esses discursos com a festa dos tabernáculos. Isso está em João 7, 2. Mas havia outra cerimônia relacionada a essa, coligada com a festa dos tabernáculos. No entardecer do primeiro dia da festa, havia uma cerimônia chamada a iluminação do templo. E ela era desenvolvida onde? No pátio das mulheres. O pátio estava rodeado por profundas galerias construídas para dar localização ao público, lugar para que o público pudesse acompanhar. E no centro deste lugar, no centro do pátio, se preparavam 4 grandes candelabros. Quando chegava o anoitecer, se acendiam os candelabros e, conforme se contava, enviavam um esplendor tão patente por toda Jerusalém que todos os pátios da cidade ficavam iluminados com este brilho. E depois, durante toda a noite, até que o galo cantasse na manhã seguinte, os homens mais destacados, mais sábios e mais santos de Israel dançavam perante o Senhor, entoavam salmos de alegria e de louvor a Deus enquanto o povo os observava. De maneira que durante a festa dos tabernáculos, o esplendor das luzes do templo iluminava a cidade e transpassava a escuridão de suas praças, pátios e ruas. Se de fato é assim, se isso aconteceu verdadeiramente nesta ocasião, o que Jesus realmente estava dizendo é o seguinte: viram que o esplendor das luzes do templo atravessa a escuridão da noite? Pois bem, eu sou a luz do mundo, e para o homem que me seguir não haverá trevas, sempre haverá luz. Não a luz de uma noite de festa apenas, não a luz de um episódio festivo, de uma noite de celebração,
não uma luz que ilumina durante uma noite os pátios, vielas, os becos mais escuros de uma cidade, mas uma luz perene que ilumina para sempre os becos e vielas escuros da nossa alma. Eu sou a luz do mundo. A luz do templo é brilhante, mas ao final se debilita e se apaga. Eu sou para os homens a luz que permanece para sempre. É maravilhoso pensar nisso. E é maravilhoso verificar que, não apenas nesta ocasião específica, o Senhor Jesus Cristo afirma ser a luz do mundo, dá testemunho de que Ele é a luz que veio para iluminar os homens. Não. Nós lemos no Evangelho de João que Jesus Cristo é a luz do mundo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João, no capítulo 9, versículo 5, também afirma: enquanto estou no mundo, Jesus dizendo, sou a luz do mundo. Não o candelabro, ou os 4 candelabros da festa, da cerimônia de iluminação do templo. Não, eu sou o verdadeiro candelabro, a verdadeira luz que ilumina o mundo. João 12, 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós observamos que Jesus Cristo se apresenta como sendo não uma luz transitória, uma luz passageira, não é a luz proveniente de uma vela que se desgasta e se apaga, não é a luz de uma lanterna cuja pilha vai em algum momento perder a sua força e a luz vai se apagar. Não são luzes como estas luzes, que conquanto possam durar um bom tempo, um dia vão ter fim. Não. Jesus é a luz que ilumina a escuridão da nossa alma, que dissipa a escuridão do nosso coração. É uma luz perene, é uma luz constante, é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Em segundo lugar, o Senhor Jesus faz uma outra importante afirmação, decorrente dessa. Eu sou a luz do mundo. E aquele que me seguir não andará em trevas. O seguidor de Jesus não andará em trevas. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A frase, a luz da vida, pode significar duas coisas. Em grego, pode querer dizer a luz que surge da fonte de vida, ou a luz que dá vida aos homens. E nesta passagem, tem ambos os sentidos. Jesus é a própria luz de Deus que chegou aos homens, e Jesus é a luz que dá vida aos homens. Assim como a flor não pode florescer quando não recebe a luz do sol, nossas vidas tampouco podem florescer com a graça e a beleza que deveriam, se a luz do Evangelho da graça de Cristo não estiver em nós. Nesta passagem, Jesus fala de segui-lo. E nós falamos frequentemente a respeito da necessidade de seguir Jesus. Seguir Jesus é um imperativo, é um mandamento. Há uma passagem bíblica dos Evangelhos, quando os discípulos estão à beira do mar, lavando as redes, e o Senhor Jesus passa na praia e os chama. Me sigam. E o texto diz que eles, deixando tudo, o seguiram. Atenderam
ao convite gracioso e ao mesmo tempo soberano de Jesus Cristo. Venham, sigam-me. E esse convite da graça de Deus para seguir Jesus é um convite que você e eu, você que nasceu de novo, você crente em Jesus Cristo, também um dia atendeu. Você também ouviu a voz da graça de Deus, o seu coração foi regenerado pelo poder de Deus, você passou a ouvir a verdade do Evangelho, você ouviu o convite de Cristo: venha, siga-me, deixe este mundo de trevas, venha para a luz do meu Evangelho, eu sou a luz do mundo, siga-me, eu vou iluminar o vosso caminho. E nós atendemos a esta santa e gloriosa convocação. O que queremos dizer quando falamos de seguir a Jesus? A palavra grega que significa seguir é akolouten. E quando nós a analisamos, seus sentidos se combinam para lançar uma corrente de luz sobre o que significa seguir a Jesus e converter-se em seu seguidor. Essa palavra, ela tem 5 sentidos diferentes. 5. Mas todos relacionados entre si. Brevemente vou citar aqui. Ela é usada frequentemente para referir-se a um soldado que segue o seu capitão e líder. O soldado segue o seu comandante nas longas marchas, pelas estradas, na batalha, nas campanhas, em terras estranhas, segue-o em todo e qualquer lugar que o leve. Da mesma forma, o cristão é o soldado cujo general é Jesus Cristo. Também é usada com frequência com relação ao escravo que segue o seu senhor. Estamos falando aqui de uma época em que a escravidão existia, né? Se bem que diferente, né, do que nós observamos nos séculos posteriores. A relação senhor-escravo nessa época era um pouco diferente da relação senhor e servo nos séculos seguintes. Mas também é usada nesse sentido. Um escravo que acompanha a seu senhor. Também o cristão é um escravo voluntário de Cristo, cuja alegria consiste em servi-lo em todas as coisas. Também é usada com referência à aceitação de uma opinião, de um veredito, ou de um juízo de um conselheiro sábio. Quando um homem tem uma dúvida, dirige-se a um homem sábio, experiente, um homem que tem conhecimento, a um perito, e se for prudente, aceita o juízo e a opinião que recebe. O cristão é o homem cujo conselheiro e perito é Cristo. Ou seja, é aquele que segue as palavras de Cristo. Também se emprega a respeito acerca do respeito e da obediência às leis de uma cidade ou de um estado. Se alguém vive em sociedade, deve observar as leis dessa sociedade, a fim de que tenha uma vida tranquila e honre a Deus, obedecendo às leis estabelecidas. De tal maneira é o cidadão do reino dos céus, que aceitou a lei do reino de Cristo, tornando-se seu súdito, e está disposto, então, a ter a lei de Cristo regendo a sua vida. E, por fim, era uma palavra empregada para descrever o respeito que alguém tinha sobre uma linha argumentativa de um professor, o tema principal de um discurso seguido por determinada corrente de pensamentos, alguém importante que representava aquela corrente de pensamentos. E o cristão é o homem que compreendeu o significado do ensino de Cristo. O ensino de Cristo não é mais um ensino apenas. Não é mais uma corrente filosófica, teológica, não. É a verdade a respeito do próprio Cristo, de nós mesmos, de Deus, da vida eterna. E por isso, então, o cristão deve seguir este caminho. Então, meus irmãos, seguir a Cristo significa tudo isso. Segui-lo como um soldado obediente e pronto a cumprir as suas ordens, como um escravo que tem prazer em servi-lo,
como alguém que ouve de um sábio um conselho adequado e dá ouvidos e é prudente quando o faz, e por aí vai. Sigamos então a Cristo, obedeçamos a sua vontade, sigamos a sua lei, porque a palavra diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E finalmente, meus irmãos, outra coisa que se destaca no texto é a reação dos fariseus. Como é que os fariseus recebem essas informações? O Senhor Jesus afirma: eu sou a luz do mundo. O Senhor Jesus afirma: quem me seguir não andará mais em trevas. E aqueles homens religiosos, que deveriam ser conhecedores da lei de Deus, e de fato eram, mas também deveriam ser homens aptos a interpretar os sinais dos tempos e compreender que a plenitude dos tempos havia chegado entre eles. Como é que eles reagiram a essas palavras de Jesus? A reação dos fariseus reflete a incredulidade dos homens em todos os tempos. Mas o testemunho de Jesus é completamente verdadeiro. Quando Jesus afirmou que era a luz do mundo, os escribas e fariseus agiram com hostilidade. Para eles, esta afirmação deveria parecer mais surpreendente do que para nós. No pensamento e no idioma judeus, se associava em forma muito especial a palavra luz com Deus. O Senhor é a minha luz, como lemos, Salmo 27, 1. O Senhor será a tua luz perpétua, Isaías 60, 19. Quando eu, guiado por sua luz, caminhava nas trevas, Jó 29, 3. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, Miqueias 7, 8. Ou seja, os rabinos sustentavam que o nome de Deus e o nome do Messias é luz. Então, quando Jesus afirmou que era a luz do mundo, ele estava simplesmente se apresentando dizendo: eu sou Deus, eu sou o Messias. Vocês não aprenderam na vossa lei, vocês não aprenderam na Escritura que Deus é luz, vocês não entendem, porque os seus rabinos, os seus mestres ensinam isso para vocês, vocês não aprenderam que o Messias é luz? Pois bem, eu sou a luz do mundo. E é interessante pensar na reação desses homens. Não, espera aí. Este homem que nós conhecemos, este homem, em outra passagem eles dizem isso, né? Que não tem 50 anos, diz que conhece Abraão. Este homem, o filho do carpinteiro José, o filho da dona Maria. Não. Ele afirmando que é a luz do mundo. Ele está afirmando que é Deus, ele está afirmando que é o Messias. Ele é um blasfemo. Não. E os judeus insistiram, meus irmãos, em primeiro lugar, que eles não poderiam dar ouvidos à voz de Jesus, porque Jesus estava testemunhando a respeito dele próprio. Não, o seu testemunho não é verdadeiro. Você está falando acerca de si mesmo. E Jesus responde o quê? Exatamente isso. Eu testemunho a respeito de mim mesmo, porque o meu testemunho é suficiente. Segundo o ponto de vista deles, e baseado na lei, a lei requeria que qualquer afirmação estivesse baseada sobre o testemunho de duas testemunhas para considerá-la verdadeira. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Deuteronômio 19, 15.
por dito de 2 ou 3 testemunhas, morrerá aquele que tiver que morrer. Não morrerá pelo dito de uma só testemunha. Deuteronômio 17:6. Uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Números 35:30. A acusação dos judeus se baseava no fato de que não podia ser aceito a afirmação de Jesus porque era sustentada simplesmente pelo seu testemunho. Não havia outra pessoa para corroborar com o testemunho de Jesus. Mas a resposta de Jesus é dupla. Em primeiro lugar, ele responde que o seu testemunho era suficiente. Porque Jesus era tão consciente da sua autoridade, tão consciente da sua estreita relação com Deus, que ele não necessitava de testemunho algum fora dele próprio. Ele diz: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Vocês não sabem, mas eu sei. Eu tenho plena consciência de quem eu sou. O meu testemunho é verdadeiro. E aqui não se trata, obviamente, de nenhuma atitude orgulhosa ou arrogante de Jesus, não, de maneira alguma. Ele sabia quem era. Jesus estava tão seguro e era tão consciente da sua relação com o Pai que ele não precisava de testemunha alguma. Mas ele também diz, em segundo lugar, não, mas há outra testemunha. Não apenas eu mesmo dou testemunho acerca de mim. O meu Pai dá testemunho a respeito de mim. E como o Pai dá testemunho a respeito de mim? O testemunho de Deus está nas palavras de Jesus. Porque ninguém poderia falar com a autoridade e a sabedoria que Jesus tinha, se isso não fosse dado pelo Pai. Lembram quando os soldados foram comprados para ir prender Jesus, e eles voltam sem Jesus, e as autoridades perguntam: mas cadê ele? Por que vocês não o prenderam? Porque nós nunca vimos alguém falar como ele, nunca vimos alguém falar com tamanha autoridade. A gente não podia prender esse homem. Em muitas oportunidades alguém disse: puxa, mas ele fala como alguém que tem autoridade. As palavras de Jesus nunca caíram por terra. Quando Jesus Cristo disse: levanta-te, o morto ou o aleijado levantou. Quando Jesus disse: abra os olhos se abriram. As palavras de Jesus tinham autoridade, nunca caíram por terra. Ele nunca jogou palavras ao vento, não. Cada palavra de Jesus era repleta de autoridade e poder. Por isso, o Pai testemunha a respeito de Jesus nas palavras dele. Ele nunca mentiu. Ele sempre disse a verdade. O testemunho de Jesus, obviamente, está nas suas ações. As suas ações testificam que o Pai está com ele. Ninguém poderia realizar milagres. O cego de nascença diz, quando foi inquirido: olha, se ele é isso que vocês estão dizendo, eu não sei. O que eu sei é que desde que o mundo existe, não se tem notícia de um cego de nascença que fora curado, que voltou a ver. Eu voltei a ver. Tirem suas próprias conclusões. Ou seja, os atos de Jesus, suas palavras e seus atos corroboram com o fato de que Deus estava com ele. Outro testemunho de que Deus estava com Jesus: o efeito das suas palavras e das suas ações na vida das pessoas. Quantos deixaram de ser o que eram? Quantos nunca mais foram os mesmos depois que tiveram um encontro com Jesus? Incrédulos passaram a crer. Prostitutas deixaram a sua vida. Mágicos deixaram suas adivinhações. Cobradores de impostos corruptos se converteram, mudaram de vida. Quanta transformação no encontro com Jesus! Isso dá testemunho de que o Pai era com ele.
a reação das pessoas. Mas Jesus também fala a respeito do seu direito de julgar. Ele diz: em princípio eu não vim para julgar, mas quando eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, o meu julgamento é correto. O juízo que Jesus faz é de acordo com a vontade de Deus. Foi porque Deus amou tanto o mundo que Jesus veio. Entretanto, ao mesmo tempo, a reação do homem para com Jesus é um juízo em si mesmo. Se nós não conseguimos ver beleza em Jesus, se nós não conseguimos enxergar que Jesus Cristo é a luz do mundo, que Ele é o pão da vida, se nós não damos ouvidos às suas palavras, um juízo já está estabelecido. Aquele que nele crê, não é julgado. Mas aquele que nele não crê, já está julgado, já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E o juízo de Jesus não se baseia num critério superficial. Ele não julga segundo a aparência, como ele afirma que os fariseus o faziam. Não. Ele julga porque ele conhece o interior do nosso ser. Ele conhece as intenções do nosso coração. É como se ele dissesse aos fariseus: eu conheço quem vocês são, eu os vejo para além deste verniz colocado nessa estrutura, nesse corpo pecaminoso. Parece muito bonito, aparentemente, mas não é. Eu sei das trevas que estão nos vossos corações, eu sei dos pecados que vocês têm, o meu juízo é verdadeiro. Com isso nós concluímos dizendo, meus irmãos, ser seguidor de Jesus Cristo significa entregar o seu corpo e a sua alma à obediência do Mestre. Significa deixar as trevas e passar a andar no caminho da luz. Quando caminhamos sozinhos, estamos condenados a tropeçar, a andar tateando no escuro, porque são muitas as lutas, os problemas, os pecados, as mazelas que este mundo apresenta, e nós não temos condições de dar conta disso sozinhos. Quando partimos sozinhos, estamos condenados a tomar o caminho equivocado, porque nós não temos um mapa seguro para o caminho da vida. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para iluminar a nossa vida, iluminar o nosso caminho e fazer com que nós enxerguemos de maneira clara o caminho estreito que leva à vida eterna. Mas além disso, para além de compreendermos que Jesus Cristo é a luz do mundo, que quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, nós precisamos lembrar de outra coisa. E Mateus, no seu evangelho, nos lembra disso. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16, então nos lembra que, pelo fato de que Jesus Cristo é a luz do mundo, e pelo fato de que essa luz nos iluminou, nos tirou das trevas, também significa isso, que nós mesmos, com a luz que vem de Jesus, também podemos iluminar este mundo. Como refletores dessa luz que vem de Cristo, nós devemos iluminar este mundo, através de uma vida que representa os valores do reino de Deus, uma vida que aponta para Cristo como sendo a luz do mundo,
a fim de que aqueles que continuam andando nas trevas sejam alcançados por essa luz, sejam iluminados por essa luz, sejam convertidos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Há uma responsabilidade então sobre nós, dupla. Eu preciso olhar para Jesus e lembrar: Jesus é a luz do mundo. Eu não ando mais em trevas, eu não posso mais me aproximar das trevas, eu devo me afastar das trevas dessa vida. E meus irmãos, admitamos, na grande maioria das vezes, é muito fácil distinguir o que é treva e o que é luz. É muito fácil. Nós devemos então seguir o caminho da luz, que é Jesus Cristo, e apontar o caminho da luz, que é Jesus Cristo, através da nossa vida, do nosso testemunho e da nossa pregação. Nós entramos aqui neste santuário nesta manhã para lembrar que Jesus Cristo é a luz do mundo. Mas também entramos aqui para ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer no Evangelho de Mateus: vocês são a luz do mundo. Vocês receberam a luz que eu dei a vocês. Iluminem o mundo então. Tornem o mundo um mundo melhor. Façam do mundo um mundo com menos trevas. Por certo, essa é uma missão em que nós não estaremos sozinhos. A luz não é nossa. Como João diz, ele não era a luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz. Essa é a nossa missão. Não somos nós mesmos a luz, mas a luz de Cristo está sobre nós. E nós devemos testificar a respeito da luz. Que o Senhor nos ilumine e que Ele nos use para iluminar também outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém.